A paz do Senhor, meu irmão. É sempre um prazer estar aqui para trazer uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Eu louvo a Deus pela tua vida que já se inscreveu nesse canal. Minha Bíblia está aberta aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 1, e o versículo 1 diz assim: Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Apenas esse versículo. Nós estamos aqui, vamos falar nessa mensagem sobre a pessoa de Acasias, que ele era filho de Acabe. Ele foi o 8º rei que reinou no período do reino dividido. Então ele era filho de Jezabel e Acabe. E a gente sempre observa a nossa vida, se você se cria num ambiente, se cria num ambiente onde os pais fumam, possivelmente, futuramente também você vai fumar. Se você se cria num ambiente onde as pessoas bebem, a tendência é também você ser um alcoólatra, ou beber quando pegar a maioridade. Se você se cria num ambiente onde a idolatria impera, certamente você vai se tornar um idólatra. Foi o caso aqui dessa pessoa de Acasias. Ele se criou num ambiente assim, porque o seu pai Acabe casou-se com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios. E quando ele se casou com ela, eles construíram um porte-ídolo para Baal, ficava em Samaria, e também construiu um outro para a Azera. A gente observa aqui neste texto sagrado que após a morte de Acabe, pai de Acasias, que reinou tão pouco tempo, foram apenas 2 anos o seu reinado, não durou muito tempo, a Bíblia diz que ele caiu da janela da grade, e a Bíblia Sagrada nos diz que agora ele chama os seus servos e disse: Ide a Baal-zebub, deus de Ecrom, e consultai a ele se eu vou sarar ou não desta enfermidade. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor falou com Elias, disse: Olha, Elias, desce a encontrar-te com os mensageiros de Acasias, porque eles estão até Baal-zebub, deus de Ecrom, para consultar se ele vai ser curado desta enfermidade ou não. E manda dizer a Acasias, mas que da cama que ele subiu, ele não descerá, mas sem falta morrerá. Aqueles homens, quando receberam a pessoa do profeta Elias, eles retornaram. Então, Elias entregou a mensagem a eles, eles retornaram. Quando chegaram no palácio, a pessoa de Acasias perguntou: mas por que retornaram mais cedo? Não é tempo suficiente para que vocês fossem lá e retornassem? Ele disse: não, é que quando nós íamos, encontramos no caminho um homem, e esse homem mandou nós retornar e dizer a ti, ó rei, meu senhor, se não há porventura Deus de Israel, para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, e disse: mais da cama que tu subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. O Acasias perguntou: mas como era esse homem? Nós não sabemos o nome dele. E como era então ele? Olha, ele se vestia de pelo de camelo e usava um cinto de couro. Acasias disse: é Elias, o tisbita, morador de Gileade. A Bíblia diz que agora Acasias ele pega 50 homens dos seus soldados e um capitão e mandou que fosse ao encontro do homem de Deus, o profeta Elias. Aquele homem, quando chegou próximo do profeta Elias, Elias estava no monte, no cume do monte, ele de baixo, eles bradaram: Elias, homem de Deus. O rei diz: desce. Ele disse: olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma-te os teus 50 soldados. Ele disse que fogo desceu do céu, e assim aconteceu. O rei Acasias, não se conformando com isso, ele pega mais um capitão e mais 50 soldados. Diz: olha, vão lá e me tragam Elias. E este capitão e esses 50 soldados, a Bíblia não diz o nome deste capitão, mas ele foi ao encontro da pessoa do profeta Elias, e quando ele chegou lá, ele usou as mesmas palavras que o outro capitão anterior havia usado. Elias, homem de Deus, só que ele acrescentou alguma coisa a mais. O rei diz: desce depressa. O outro disse: o rei diz: desce, mas esse aqui ele foi mais ousado. O rei diz: desce depressa. Ele disse: olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e os teus 50 soldados, e assim aconteceu. O rei, não se conformando, ele pega mais um capitão e mais 50 soldados para ir buscar a pessoa do homem de Deus, o profeta Elias. E quando ele chegou ali, esse moço ele tem uma postura diferente. Esse moço, quando ouviu o relato do primeiro capitão, do segundo capitão e dos 100 soldados que já haviam morrido, ele mudou a sua atitude, ele mudou a sua postura. Ele chegou com humildade. Ele disse: olha, Elias, homem de Deus,
peço que a minha vida e a vida desses 50 soldados sejam preciosas aos teus olhos, porque os primeiros vieram e foram queimados, e nós estamos aqui. E eu peço que a nossa vida seja preciosa diante de ti. E o Senhor falou com Elias: desce com ele, acompanha e vai com eles até o palácio. Elias agora vem para o palácio da pessoa de Acázias. E talvez nessa caminhada de Elias até Acázias, talvez o rei pensava que Deus havia mudado de ideia. Mas Deus não muda, Ele é imutável. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dentro dos atributos da divindade existe um dos atributos chamado imutabilidade. Deus é imutável. O homem pode mudar de religião, pode mudar de família, pode mudar de cidade, mudar de emprego, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou de ideia. E a Bíblia diz que quando Elias chega diante daquele rei, ele disse: olha, porventura não há Deus em Israel para consultar-te Baal-zebub, Deus de Ecrom? Assim diz o Senhor: da cama que tu subiste não descerá, mas sem falta morrerá. E em seguida realmente este homem veio a morrer. Este homem morreu porque ele abandonou o culto ao verdadeiro Deus. Não obstante que ele se criasse seguindo a Baal. O seu pai havia edificado um altar a Baal. Havia edificado um altar também a Azerá, que era a deusa deles. Agora ele, nesse momento da fragilidade da sua saúde, em vez de ele consultar o Deus eterno, ele resolveu ir mais adiante. Ele foi lá no meio dos filisteus consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Esse Baal-zebub quer dizer, no original, Beuzebu, ou seja, o senhor das moscas. E ele foi consultar alguém que não tinha poder de reverter a sua situação, alguém que não tinha poder de mudar a sua história. Por isso que nós pregamos um Cristo ressurreto, que Ele tem poder de mudar a minha e a tua história, meu irmão, meu amigo, que talvez vai acompanhar esta mensagem pela primeira vez. Eu não sei qual é a tua situação diante de Deus. Talvez tu estejas numa situação, a situação ali de Acázias era um problema de saúde. Talvez você está enfrentando um problema de saúde, uma dificuldade com a tua saúde. Você recorra a Jesus, que Ele é o médico dos médicos, Ele pode curar dessa enfermidade. Não importa que tipo de doença você tem, não importa que tipo de enfermidade você tem, mas saiba que Jesus que nós pregamos, Ele é poderoso para curar você dessa enfermidade que está atormentando você. Talvez a sua situação, ela seja uma situação financeira. Talvez o desemprego tenha chegado na tua casa, na tua vida, o desemprego que nesse momento de pandemia vem se alastrando em todo o Brasil. Mas o conselho para você nesse momento, meu amigo, meu irmão, recorra a Jesus, consulte ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus Ele tem a chave de todas as portas. Ele pode abrir uma porta para você. Ele tem a solução para os teus problemas. Talvez o teu casamento está em ruína, teu casamento está totalmente destruído. Olhando com os olhos humanos, você olha e não vê solução. Eu digo para você, a solução está em Jesus. Ontem, por exemplo, foi 7 de setembro. Nós louvamos a Deus que o nosso país agora, Deus tem levantado um homem, o nosso presidente, que esta pessoa pelo menos teme a Deus. Ele olha para o céu e crê num Deus que tem o poder de mudar a situação. E o caminho certo é esse. O caminho certo é com Deus. Recorra a Deus, busque a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Você deve recorrer a Deus, porque Deus tem a solução para o meu, para o teu problema. Não importa que tipo de situação você se encontra, mas seja qualquer que for esta situação, amigo, saiba que Deus tem a solução para o teu problema. Meu amigo, este rei aqui perdeu a sua vida, porque não deu um voto de confiança para Deus. Mas eu digo a você, dê um voto de confiança para Deus. É só o que Deus quer, que você mude a sua atitude, mude o seu comportamento e recorra a Deus. Este momento que você está passando difícil, ele vai passar. Deus vai continuar, porque Deus é eterno. E se você recorrer a Deus também, você vai estar garantido, porque Deus tem a solução para o teu problema, meu amigo, minha amiga, que me acompanha através deste canal. Nós vimos aqui esse moço, ele reinou apenas 2 anos, poderia ter um reinado muito mais extenso, mas não teve porque ele não recorreu à pessoa correta, que é a pessoa de Deus.
Mas aqui a mensagem de Deus para você, meu amigo, nesse momento, para você, meu irmão, nessa hora. Recorra a Deus, ainda que esse problema, humanamente falando, seja impossível para mim e para você, mas saiba que para Deus é mais do que possível, porque não existe para Deus o impossível. Deus tem a solução para o meu e para o teu problema. Eu vou estar orando por você agora nesse momento, vou estar abençoando a sua vida, para que você, na hora que tomar uma decisão, você tome a decisão certa, procure a pessoa certa, que é Jesus. E se você for até Cristo, Ele vai ter a solução para os teus problemas. Santo de Israel, poderoso de Jacó, na tua presença neste momento, eu estou aqui gravando esta mensagem e ministro uma bênção toda especial sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, sobre a vida desta criança, deste jovem, meu Pai. Qualquer que seja a situação, meu Deus, que o Senhor venha trazer uma solução, para que teu nome, meu Pai, venha ser glorificado através desta oração, porque nós servimos a um Deus único e verdadeiro, um Deus que tem o poder de mudar o curso da natureza, um Deus que tem o poder de mudar o rumo da nossa história. Eu ministro uma bênção sobre a vida desta pessoa, Pai, em nome de Jesus, abençoar esta vida, repreendendo toda a ação das trevas. Eu pedi a minha oração em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Meu amigo, que Deus abençoe você abundantemente, e você que já se inscreveu nesse canal, compartilhe com alguém. O objetivo desse canal é evangelizar, é falar de Jesus. Nós temos que pregar Cristo para as pessoas. Se as pessoas não entregarem a vida deles a Cristo e morrer sem Deus, eles vão para o inferno. E quão terrível, meu amigo e minha amiga, é uma eternidade sem Deus. Então que Deus possa, através desta mensagem, meu amigo, fazer você se voltar inteiramente para Deus, olhar para o Calvário, olhar para a cruz de Cristo e entregar a sua vida a Ele. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.